Muito bem, vamos dar uma olhada numa citação da Decretália Romana. São eles mesmos escrevendo, tá? Ele, o Papa, pode pronunciar sentenças e julgamentos em contradição aos direitos das nações, de Deus e dos homens. Isso não é muita arrogância? Totalmente. Ele está se colocando acima de Deus. Ele pode se eximir das leis dos apóstolos, uma vez que ele é superior, assim como as das leis do Antigo Testamento. Ele não conseguiu piorar, Martin. Isso é um grande absurdo. O Papa tem poder para mudar os tempos e abrogar as leis. Ora. Não é a mesma linguagem de Daniel? Sim, A dispensar todas as coisas, até mesmo os preceitos de Cristo. A arrogância desse homem não tem limites. Ele está jogando isso na cara de Deus. parece o Lúcifer falando. Muito bem. 1 João 3,4. Todo aquele que comete pecado transgride a lei, pois pecado é a transgressão da lei. Veja só essa definição bíblica. Pecado é a transgressão da lei. Ora, se você chega ao ponto de querer mudar a lei, você não está transgredindo? Sim, Com toda certeza. Não é então o homem do pecado falando aí? sim. Vamos ver como ele fez isso. De um lado aí da tela temos o Catecismo da Igreja Católica, artigo 2052, 257. Ali na esquerda você tem a lei como está escrita ali na versão King James da Bíblia. E é importante enfatizar que a Igreja Católica vê o catecismo como uma norma que está acima da Bíblia. Exatamente. Muito bem. Na Bíblia King James, o primeiro mandamento diz: Eu sou o Senhor teu Deus, que o tirei da terra do Egito, para fora da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Mas, se você for ali no catequismo, diz assim: Eu sou o Senhor teu Deus, não tenha deuses estranhos diante de mim. Parece semelhante, mas tem algo faltando aí. O que será que está faltando, Martin? São justamente as palavras que os tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Ora, por que eles tiraram justamente essas palavras? Porque isso especifica um Deus. Sim, é um Deus muito específico. Qual deles? Aquele que tirou seu povo do Egito. Se você quer um Deus genérico, um Deus ecumênico, você precisa tirar isso daí. E é exatamente o que eles fizeram. Porque eles estão se associando ecumenicamente. Portanto, tiveram que remover isso. Bom, o segundo mandamento é um mandamento muito longo na Bíblia. Você não deve fazer imagens de escultura e de nada em semelhança daquilo que está acima no céu, debaixo na terra ou nas águas debaixo da terra. Os pagãos não faziam isso. Sim, eles faziam todo tipo de ídolos para adorarem. Por acaso, eles não colocam em suas igrejas as imagens daqueles que estão debaixo da terra, ou seja, dos mortos? Sim, Os católicos não chamam eles de santos? sim. Se você pegar os outros deuses, como, por exemplo, Poseidon, isso tudo também são ídolos. E se você for a Roma, as estátuas que eles têm de Pedro, na verdade, são estátuas que eram dos pagãos que eles simplesmente puseram nomes bíblicos. Não se curvem diante destas imagens e nem as sirvam, pois eu, o Senhor seu Deus, sou um Deus ciumento, que visito a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e mostro misericórdia a milhares de gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. O que ele está basicamente dizendo aí é que, se você praticar isso na sua casa, é provável que a terceira e quarta geração continue a fazer essas práticas. Talvez até mais gerações do que essas daí. Então, Martin, será que podemos dizer que esse mandamento seria uma pedra de tropeço para o catolicismo? Sim, porque as igrejas deles estão cheias de ídolos. Mas qual é o segundo mandamento no catolicismo? Veja que interessante. Eles simplesmente removeram, apagaram o segundo mandamento original. Não existe mais. Mas aí você tem um problema, porque sobram apenas 9 mandamentos. Eles têm que corrigir isso de alguma maneira, mas a questão é essa. A Igreja Católica precisa modificar o primeiro e apagar os segundo mandamentos. Já com relação ao terceiro mandamento, diz assim: Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, pois o Senhor terá como culpado aquele que toma o seu nome em vão. Já o catequismo diz assim: Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Ora, o que mudou? Perceba que eles removeram a advertência. E também há uma razão para isso. Porque se esse mandamento é de Deus, então é Ele próprio que nos adverte a não fazer isso. Agora, se este mandamento vier de uma fonte diferente, então a fonte original não pode adverti-lo, não pode repreendê-lo. Então vamos removê-lo. Pois é uma outra divindade falando aqui, ocupando o lugar da original. É isso aí. Então, a punição já não existe mais. Sim, a punição é retirada, porque é outro legislador aí. Se você muda a lei, é um outro legislador. Agora o quarto mandamento. Também é um mandamento bastante longo. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não farás nenhuma obra, nem teu filho, tua filha, teu servo, tua serva, teu animal, etc. Pois em 6 dias, e aqui está a razão, veja,
O Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que há neles, e descansou no sétimo dia. Portanto, o Senhor Deus abençoou o dia de sábado e o santificou. É surpreendente para mim que após ler o quarto mandamento, as pessoas ainda não percebam que o sábado foi instituído lá no Éden. E é o selo de Deus. Pois é, Ele revela quem deu a lei. é tão claro. O sábado foi dado no Éden, e ele é o sinal. Sim, e dá até o nome, Jeová. Muito bem. O quarto mandamento virou o terceiro para eles, porque, como vimos, eles apagaram o segundo. E o deles diz assim: lembre-se de santificar o dia do Senhor. Eles são muito astutos. Eles podiam ter escrito: lembrem-se de santificar o primeiro dia. É mesmo, não é? Por implicação, eles estão querendo dizer que o dia do Senhor é o primeiro dia. Mas em Isaías 58, na Bíblia, nos é dito claramente que o dia do Senhor é o sétimo dia, o sábado. Então este é um engano gigantesco. O que eles tiraram daí, Martin? Eles removeram o coração do mandamento. Eles tiraram a parte que dá jurisdição, que mostra quem foi a autoridade que deu a lei. Mas eles também mudaram algo muito importante. Eles tiraram o nome do sábado. Mudaram para o dia do Senhor, por implicação, dizendo que esse dia é outro dia que não o sétimo. E o único trecho que eles usam para embasar isso está no livro de Apocalipse, onde João disse que estava em visão no dia do Senhor. Ora, mas lá não é dito que dia era esse. É óbvio que era o sábado, o sétimo dia, porque é o único dia que a Bíblia considera como dia do Senhor. Mas eles dizem que não, que era o primeiro dia da semana. Veja só. Por todo o Novo Testamento, o sábado continuou como dia santo. Todos guardavam o sábado. Jesus guardava o sábado, os apóstolos guardaram o sábado, todo mundo guardou o sábado. O único argumento que eles usam como fundamento para isso é que Jesus ressuscitou no primeiro dia. Mas a Bíblia não diz que o sábado foi transferido para o primeiro dia por causa disso. Vamos deixar essa questão bastante clara. Esse é o Catequismo e Missa de Neil Baltimore. Isso foi retirado do Catequismo e Missa do padre McGuire de 1949. Ele leva, entre outros, a sanção do cardeal Francis Spellman, arcebispo de Nova York. A versão do McGuire é a lembra-te de santificar o dia do Senhor. Para as crianças e outros, para quem esse catequismo é direcionado, isso é explicado por meio das seguintes questões e respostas. Qual é o terceiro mandamento de Deus? Isso já está errado, né? Porque a ordem original não é essa. Mas ele diz, o terceiro mandamento de Deus é, lembra-te de santificar o dia do Senhor. Pergunta, mas por que a igreja nos ordena guardar o domingo como dia do Senhor? Resposta, a igreja nos ordena guardar domingo como dia do Senhor porque Jesus Cristo ressuscitou no domingo. E no domingo, o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos. Muito bem. Quem está dando essa ordem aí? É a Igreja Católica. É a igreja que está dando essa ordem. Mas quem ordenou o quarto mandamento bíblico? Deus. Deus. O que nos é ordenado pelo terceiro mandamento? O terceiro mandamento nos ordena adorar a Deus de uma maneira especial aos domingos, o dia do Senhor. Veja só. Eles nem mencionam como sábado, porque, como você disse, eles não poderiam fazer isso. Este mandamento deles tem que ver com Deus? Não, porque virou um outro mandamento. O Deus deles quer ser adorado no domingo. Já o Deus da Bíblia quer ser adorado no dia que ele concluiu a criação, que é o sétimo dia, o sábado. Mas este mandamento aqui, o católico, é um mandamento completamente diferente. Pergunta, como a igreja nos ordena adorar Deus no domingo? Resposta, a igreja nos ordena adorar Deus no domingo ao participarmos do santo sacrifício da missa. Martin, este é um mandamento totalmente diferente. É outro legislador. Sem dúvida. Este mandamento não é os 10 mandamentos de Deus. E aqui eles mandam participar da missa, a famosa Eucaristia que eles querem que todos participem, que é o sacrifício perpétuo de Jesus Cristo. Enquanto que a Bíblia diz que Jesus foi sacrificado de uma vez por todas. Isso significa que Jesus é sacrificado todos os domingos. Portanto, o catecismo é uma abominação, porque é contrário à lei de Deus. Certo, vamos para o quinto mandamento. Honra teu pai e tua mãe, para que os teus dias sobre a terra se prolonguem, que o Senhor Deus te dá. Obviamente, esse aí se tornou o quarto mandamento deles, que diz assim, honra o teu pai e tua mãe. Mais uma vez, Martin, o que é que está faltando aqui? É a parte que diz, para que os seus dias sobre a terra se prolonguem, que o Senhor Deus te dá. E é interessante que Paulo se refere a este mandamento como um mandamento com uma promessa. Só que eles tiraram a promessa. Exato, pois quem foi que fez a promessa? Pois é, não pode ser Deus. Trata-se de um novo legislador. É por isso que eles retiraram. Sexto mandamento, não matarás, para a Igreja Católica, foi para o quinto mandamento. Sétimo mandamento, não cometerás adultério, para eles virou o sexto mandamento. Agora, lembre-se, Martin, que na lei de Moisés havia uma longa definição com relação ao significado deste adultério.
Mas no catolicismo, esse significado foi mudado completamente, especialmente pelo Papa Francisco. O 8º mandamento virou o 7º para eles, não roubarás. O 9º mandamento, não darás falso testemunho contra o teu próximo. Para eles virou o 8º. E agora veremos a solução que eles encontraram. Porque seria estúpido eles acabarem no 9º mandamento, não é? Bom, o que eles fizeram foi pegar o 10º mandamento e dividi-lo em 2. O 10º mandamento original diz: não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem a sua serva, nem o seu servo, nem o seu boi, seu jumento, nada que pertença ao teu próximo. E aí, eles dividiram isso em 2. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. E número 10, não cobiçarás os bens do teu próximo. Isso é interessante, porque no protestantismo, os luteranos pegaram os 10 mandamentos do catequismo da Igreja Católica. É, né? Eles não pegaram a versão original da Bíblia. Aff. E é interessante que eles deram uma mudadinha nesses últimos 2. Porque o deles diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, enquanto o outro diz: não cobiçarás a mulher do teu próximo. Então eles simplesmente inverteram os últimos 2. Isso é uma grande tolice. Neste caso aqui, eles pelo menos guardaram a ordem original da Bíblia. Mas os luteranos chegaram a inverter. Mas enfim, Martin, o que eles removeram e por quê? Vamos dar uma olhada. Eles removeram a casa, certo? Enquanto que na versão protestante, ela ainda está lá, em um dos mandamentos. Eles também tiraram os teus servos, os teus trabalhadores, homem ou mulher, e também o transporte. É isso que eles retiraram. Por quê? Isto porque a Igreja Católica alega que o direito de posse de todas as coisas, incluindo a tua casa, incluindo os teus trabalhadores, incluindo os teus bens e os teus veículos. E aliás, é por isso que você tem que pagar o IPVA hoje. De tudo, na verdade. Nada pertence a você. Mesmo tendo pago pelo seu carro, você ainda tem que pagar anualmente por ele. Exato. Você tem que pagar pelo documento de registro, tem que pagar o IPTU da sua propriedade. O interessante é que o fascismo, em certo sentido, é fazer exatamente isso daí. Existe a impressão de que temos alguma coisa, quando na verdade nós não a possuímos. Roma diz claramente que somente ela tem o direito de possuir propriedades, como todo o resto, na verdade. Não é interessante que isso vai diretamente contra o que diz a Bíblia, que diz que Deus é o dono de tudo? Sim, eles se colocam no lugar de Deus. Muito bem. Isso aí é um conjunto novo de mandamentos dado por um novo legislador. Ele instituiu novos tempos e leis. Ninguém pode negar isso. Agora vamos à Revolução Francesa, onde as coisas ficam descaradas. Lembre-se que a filosofia do fim do mundo vem a partir do abismo profundo de Apocalipse capítulo 11. Nós já falamos sobre isso em bastante detalhes. E os filósofos associados eram pessoas como o Voltaire. Agora, as pessoas não sabem que esse pessoal aí eram jesuítas. Não. Voltaire era jesuíta, foi educado por jesuítas. E eles criaram um conjunto novo de mandamentos, o qual eles retratavam dessa maneira aqui, com aquele feixe ali no meio, a faixa, símbolo do sistema fascista. E este daqui são os direitos humanos. E tem coisas interessantes aqui, como esse símbolo dos jesuítas logo aqui, algo que veio diretamente da Revolução Francesa. Vamos dar uma olhada um pouco mais detalhada.